qual é o arcabouço fiscal que você gostaria de ter visto? Ou seja, qual será o arcabouço fiscal ideal para a Febraban? Queima-roupa mesmo, é só sentar. Ele já pegou a frase exatamente. Bom, eu penso que nós poderíamos ter algo menos focado no crescimento real das despesas. Essa é uma opinião de caráter pessoal, aqui não falo em nome do setor, por isso que eu disse que eu me incluía dentre aqueles que enxergavam que pudéssemos ter um arcabouço fiscal um pouco mais robusto. Mas é importante que nós tenhamos em mente o seguinte: o Brasil tem um histórico de despesas que acabam perdendo o seu controle ao longo do tempo. Um dia desses conversávamos com o presidente Roberto Campos, ele disse que tem um estudo que mostra o quanto é difícil no Brasil as despesas públicas se manterem num patamar de estabilidade, acabam sempre crescendo. Talvez eu acho que nós poderíamos ter usado um pouco mais e não previsto um aumento real de despesas. Por outro lado, nós precisamos entender a realidade político-social do país, há uma necessidade premente de atendermos uma política social, e eu entendo que esse governo foi eleito com essa plataforma, que não há uma defesa de minha parte do governo A ou do governo B, mas nós precisamos entender o contexto em que o atual governo foi eleito. Num contexto muito polarizado, com um público-alvo que votou nele, com o eleitorado que votou nele, que buscava por uma política social mais forte. É um governo que tem esse viés de esquerda, mas eu tenho muita convicção de que o ministro Haddad bem saberá conduzir com responsabilidade fiscal a trajetória da dívida pública. Não há caminho para um crescimento com descontrole orçamentário. Não há caminho para qualquer crescimento, para a inflação ser controlada, ser mantida estável, sem que haja controle efetivo dos gastos públicos. Portanto, eu quero saudar a iniciativa do governo de ter se antecipado e enviar o arcabouço para o Congresso Nacional, que vai ter a oportunidade de aprimorá-lo, de melhorá-lo, como sempre fazem as casas legislativas, mas, de toda sorte, tomara que esse aumento real de despesas que o arcabouço prevê não seja um embaraço para trazer a dívida para uma trajetória de estabilidade. A minha expectativa é positiva, eu estou otimista com o arcabouço fiscal e com a capacidade do Congresso Nacional, inclusive, de aprimorá-lo. Tá. Muito obrigado. E tenho uma pergunta também para o governador do Estado do Rio, o Cláudio Castro. Ouvi, governador, com muito interesse o que você falou sobre as medidas para estimular investimento, o setor privado, fazer mais eficiente o Estado, administração, digitalização, tudo. Mas como ex-morador do Rio, nos anos 90, eu me lembro também do problema da falta de segurança, que é ainda, talvez, um problema muito grande no Estado. Você poderia nos falar um pouco do que você está fazendo aí, como é um plano de desenvolvimento social, para melhorar a situação de segurança pública no Estado, sobretudo nessa situação tão difícil pós-pandêmica? Claro. Na segurança pública, talvez seja a maior evolução desse governo. Nós tínhamos o segundo pior salário do Brasil. Nós policiais, nós trouxemos para o terceiro melhor salário do Brasil. Também investimos muito na questão da inteligência na Polícia Civil. Montamos um prédio inteiro dedicado para investigação e inteligência. Na Polícia Militar, além de programas de polícia de proximidade, como é muito conhecido no Rio, Segurança Presente, que é o programa de maior sucesso hoje, eram 4 bases, hoje são 42 bases do programa Segurança Presente. O programa de Segurança Presente é um sucesso, é um programa de polícia de proximidade, é um programa onde a população conhece o policial, sobretudo nas áreas de comércio e áreas turísticas, tem sido um sucesso enorme. Também no investimento, a reforma de todos os batalhões, reforma de todas as delegacias. Havia um déficit, você não tinha uma arma e um colete para cada policial. Hoje o policial sai da academia com o seu armamento, o seu colete próprio. Inclusive agora, as nossas novas viaturas são semi-blindadas, que nunca tinha acontecido antes. Então o policial tem a sua vida mais protegida,
além da maior aquisição do país de câmeras corporais. Adquirimos 21 mil câmeras corporais para que ajudasse em toda a questão de policiamento, patrulhamento. Temos uma pequena divergência na questão das operações, que infelizmente, eu e o Supremo Tribunal divergimos. Estamos numa Câmara de Conciliação, porque eu não posso, num país onde nem o que a Suprema Corte diz que é segredo de justiça é respeitado, sobretudo por parte da nossa mídia, quanto mais uma imagem onde mostre a estratégia, por onde a polícia faz a sua estratégia. Então, não consigo conceber que, num país onde nem o que a Suprema Corte diz que é segredo de justiça, as imagens são respeitadas, imagina uma imagem que coloque a vida do policial em risco. É a minha única divergência hoje. Eu não irei colocar câmera onde o meu policial corra risco de morte. Isso, se a Suprema Corte quiser, ela obrigue a colocar, e aí esse não será um ônus nas minhas costas, porque o João Dória foi governador, nós estamos aqui, nós temos compromisso com essas famílias, daqueles que nos protegem, que saem de casa muitas vezes sem saber se vão voltar. Nós temos compromisso com a vida desses policiais. Quem começou a colocar a câmera foi o governador João Dória, e depois o Rio de Janeiro seguiu, fez uma compra ainda maior do que a de São Paulo, e nós estamos nesse processo. Os índices da segurança pública são os melhores dos últimos 10 anos, inclusive o homicídio doloso é o menor dos últimos 32 anos, o índice. Temos, infelizmente, o Rio de Janeiro, tudo que acontece lá reverbera de uma forma exagerada, mas os números não demonstram o que muitas vezes a mídia quer passar. E a gente trabalha com ciência, e a ciência ensina que nós temos que olhar a realidade, mas partir dos dados, e os dados são os melhores dos últimos 10 anos. Tudo bem, então, muito obrigado. Vamos passar agora às perguntas da sala, não? Lembrando que deveriam ser feitas um microfone, informando o nome, empresa e a quem está direcionada a pergunta. Michael, eu vou fazer o apoio a você aqui nas perguntas da plateia, que são muitas e estão chegando, e eu estou recebendo aqui pelo WhatsApp, pela nossa equipe, e vou intercalando. Quando você quiser direcionar uma pergunta, Michael, você me avisa e a gente direciona. Temos duas perguntas aqui, do Cláudio Magnavita, do Rio de Janeiro, e do Carlos Santana, da Tecnobank. Eu vou pedir que façam igual aquela pergunta conjunta. Então, Cláudio Magnavita, a sua pergunta é a quem dirige, com objetividade, Cláudio, por favor. E, na sequência, o Carlos Santana. Onde está o Carlos? Para fazer na sequência do Magnavita, aí sim os expositores podem responder. Cláudio. Eu questiono, principalmente não como jornalista, como empresário da área de comunicação, uma pergunta direcionada ao governador Cláudio Castro e também, na segunda parte, ao governador Casagrande. O nosso senador Rodrigo Pacheco colocou muito bem a questão da necessidade de se respeitar o parlamento, a decisão do parlamento e os avanços que foram feitos, principalmente do governo Temer. A questão das mudanças, a respeito da vontade do parlamento. O sucesso da sua concessão passou pela segurança jurídica. O senhor tem uma preocupação, governador Castro, muito, e ao lado do secretário Nicolau Midione, de manter e estabelecer um diálogo com o judiciário para a questão da segurança jurídica, de um cenário que... Então, a primeira questão é esse relacionamento na questão da segurança jurídica do Executivo, em diálogo com o Legislativo e com o Judiciário. E aí, aproveitando, a ministra Isabela Teixeira colocou a questão do puxadinho, eu queria falar que o senhor falasse também, e o Casagrande também, sobre o puxadinho do MST, que está induzindo todos os comandos regionais do INCRA, ao mesmo tempo que invade uma fazenda como a da Suzano, no estado do governador Casagrande, e isso cria um paradoxo, porque ao mesmo tempo que se invade uma fazenda de propriedade privada,
há também essa redução, esse puxadinho do MST no comando do INCRA. Então, colocar essa questão com relação à tranquilidade da segurança jurídica para quem quer investir no Brasil. Só um minutinho, desculpa. Desculpa, governador. Carlos Santana, vou deixar responder essa pergunta. Vou te pedir para você aguardar um minutinho. Como a pergunta foi duplamente direcionada, melhor a gente responder e depois vamos ao Carlos Santana. Governador. Obrigado, querido Cláudio Magnavita. A questão da segurança jurídica é fundamental e, sobretudo, nesses tempos onde a concessão da SEDAI vem sendo recorrentemente atacada pelo ministro-chefe da Casa Civil. Ele já o fez em 4 ocasiões diferentes que eu tomei conhecimento, e é uma pena, porque a concessão que acabou de ganhar o prêmio da B3 como o projeto melhor estruturado, então talvez haja uma falta de informação ou talvez até um descolamento com a realidade do que é uma concessão bem-sucedida por parte do ministro, mas a concessão da SEDAI, inclusive, todos os reajustes foram dados, inclusive o primeiro deles, faltando um mês para a concessão começar, que é uma coisa que quem trabalha ministro Meirelles deve imaginar como isso é difícil, a pressão política de não se dar um mês antes de começar a concessão, reajuste e deixar isso lá para frente, foi gigante, e nós mantivemos o respeito ao contrato e o fizemos exatamente um mês antes, ministro Meirelles, da concessão começar, demonstrando que o Rio de Janeiro tem essa vontade de respeitar a regulação, respeitar o que tem, o que está no contrato, e esse respeito é o que gera a verdadeira segurança jurídica. A verdadeira segurança jurídica, ela não vem do legislativo, ela não vem nem das agências, ela vem muitas vezes do executivo, que por pressão política não cumpre o que ele mesmo assinou. E é isso que no Rio de Janeiro, com todo o apoio do parlamento, a gente tem feito, ainda que sejam medidas amargas, a gente tem comprado essa ideia do Rio ter essa estabilidade. E você só vai ter a estabilidade verdadeiramente cumprindo o contrato. Sobre a questão do puxadinho, é triste que isso volte a acontecer, sobretudo em locais produtivos. Acho que o Brasil só perde, e espero que a gente tenha o combate duro às ilegalidades. Então, quando for ilegal, que a Justiça e os governos façam o combate duro, assim como nós fizemos, muitas vezes em protestos no Rio de Janeiro, onde nós tivemos ações duras e enérgicas, independente de bandeira partidária. Posso ir? Bem, está funcionando, né? Só fazendo um comentário também, obrigado, Cláudio, pela pergunta e pela participação. Nós estamos tendo, de fato, um problema lá no Espírito Santo. O movimento ocupou duas áreas da empresa Suzano. Não sei se tem alguém da Suzano aqui presente nessa reunião, mas 2 empresas da Suzano. Estamos negociando com eles a saída deles destas áreas. No Brasil, o movimento feito anteontem foi um movimento que ocupou sede de Embrapa, sede de INCRA. Isso levou a um processo de reflexão e de observação com relação à ocupação das áreas produtivas e a ocupação de instituições que são importantes para o nosso país. A Embrapa é uma instituição muito importante e produz uma quantidade grande de resultado de pesquisa para nós, então levou de fato a essa reflexão que é feita na sociedade e com certeza chega também aos líderes do movimento do MST. Nós sabemos e temos a clareza de que é necessário que o Brasil tenha uma política agrária, é necessário que a gente tenha capacidade de ter políticas que oferte oportunidades às pessoas que querem trabalhar a terra. Então, para que isso se resolva
deve se resolver com responsabilidade dos movimentos sociais e deve se resolver com responsabilidade do governo federal e dos governos estaduais, né? Porque nós precisamos de ter políticas que possam atender de forma objetiva o anseio e o desejo de uma distribuição de terra dentro de políticas públicas, dentro de uma ação dos governos, para que a gente diminua diminua a concentração de terra ou oferte, né, espaços de trabalho para essas pessoas. Acho que é nesse caminho, né, o caminho da responsabilidade dos movimentos, que não é possível mais que a gente tenha comportamento que não represente aquilo que o Brasil quer ter como imagem para dentro do Brasil e para fora do Brasil, e ao mesmo tempo que nós temos que executar as políticas públicas necessárias. Bom. Obrigado, Casagrande. Marco, antes da sua colocação, eu vou passar ao Carlos Santana. Eu recebi aqui que tem uma pergunta do Vilaça aqui na frente. Pessoal, lembro que nós temos aqui 20 minutinhos de debate, nós vamos estender 5, 6 minutinhos, meio-dia e 6, nós teremos o almoço aqui mesmo no Savoy, anfitrionado pela BBF, e vocês, sim, Davi Alcolumbre, meio-dia e 6, pontualmente, e nós... É coisa de Dória. O ouvido tá bom, viu? Johnny, tem uma pergunta aqui. E nós... Posso passar o Carlos Santana antes? Não, eu interrompo. Aqui a única coisa que me permite é interromper. Então... Furlan. Então, não, eu tenho muita preocupação com essa questão de seguros. E eu li recentemente que nos Estados Unidos está acontecendo um fenômeno de companhias não renovarem seguros residenciais e, ao mesmo tempo, nem subindo o preço, quase 50% nos últimos anos. E isso por força dos problemas ambientais. Então, essa imprevisibilidade ou até a previsibilidade de furacões, de inundações, de ciclones e coisa, está alertando muito. Então, aqui o Roberto falou de seguro agrícola, falou de vários outros temas, mas essa preocupação ambiental, eu participei no World Economic Forum de um painel onde se falava sobre isso há anos atrás, que o mundo do seguro ia mudar com a crise ambiental. Gostaria que tivesse um comentário do Roberto. Em seguida, te devolvo ali, Johnny. Uhum. Bom, excelente pergunta. Bom, primeiro quero tranquilizá-los que a situação no país, em matéria de seguros, é bem mais leve do que é no exterior, não é? Não chegamos aqui no Brasil a essa condição de não aceitar riscos por conta de questões climáticas, né? É fato que, sim, no Brasil temos sido afetados, o seguro tem sido afetado por questões climáticas, específico alguns tipos de seguro, como os seguros patrimoniais de residência, seguros de empresa e muito também seguros de automóveis, né? Mas não chegamos a essa condição de não aceitação de seguros por conta de questões climáticas. Também a questão da precificação, os efeitos disso aqui eles são um pouco mais, como posso dizer assim, controlados, né? Não chegamos aqui a aumentos da ordem de 50% de aumento por conta de condição climática. Alguns ramos de seguro, alguns tipos de seguros, tem sim, tivemos aí durante o ano de 22 impactos elevados de 2 dígitos, mas não especificamente por questões climáticas. O seguro de automóveis, por exemplo, foi muito afetado por a rápida evolução do valor dos veículos, que cresceu muito, naturalmente, o preço do seguro cresceu, mas não foi por conta da questão climática, apesar do seguro automóvel ter sido afetado, sim, pela questão das enchentes. Então, existe, sim, um trabalho de precificação. Hoje, as seguradoras atuam com modelos de precificação muito avançados, não utilizando apenas a ciência atuarial, como no passado. Costumo dizer que a ciência atuarial, você olha pelo retrovisor, porque você trabalha com dados históricos para precificar o que você vai fazer para frente, mas também utilizando até a inteligência artificial
para precificar utilizando para frente, ou seja, olhando pelo retrovisor dianteiro do veículo. Utilizamos, inclusive, informações climáticas. No seguro de automóvel, seguro empresarial, a gente sabe, tem uma ideia do que vai ser nos tempo de chuva, se vai ser mais forte ou mais... Sempre tem o ramo de seguro afetado mais ou menos, de acordo com o ano. Aí tem a ver com efeitos climáticos, a questão do El Niño e El Niña, né? Então, a gente soube, por exemplo, neste ano, vocês viram o que aconteceu, por exemplo, no litoral norte de São Paulo, né? Não que aquilo havia sido previsto, aquela envergadura de 600 milímetros de água pluviométrico num único local, isso é imprevisível, mas sabíamos sim que teríamos um período forte de água, né? No país, e em alguns locais. Então, o que nós chamamos de safra, as precificações de um ano atrás já vinham prevendo isso, né? Então, não chega todo esse impacto, sim. Agora, do outro lado, eu falei no meu speech com relação a uma agenda importante, que o mercado de seguros tem que ser um importante player nessa questão climática, não só pelos danos causados, mas porque trabalhamos com risco. Seguro tem a ver com risco. Então, naturalmente, temos uma agenda, sim, como comentei aqui, de que o mercado de seguros adote um protagonismo, uma atuação mais forte e mais efetiva na questão ambiental, em especial na questão climática. Quer dizer que você está aprendendo com o Banco Central, você está olhando a curva de juros futuros, é isso? Mais ou menos isso. Disse que bem olhava parecido. pelo retrovisor e agora está olhando. Você depois, na sua fala, você podia até dar umas pistas aqui para... Bom, agora sim, Carlos Santana, presidente da Tecnobank. Carlos, desculpa que você esperou um pouquinho, por favor. Agradecemos, bom dia a todos e todas. Nós, da Tecnobank, agradecemos a oportunidade de participar do evento. A pergunta é direcionada ao presidente Isaac, da FEBRABAN, relativa ao marco legal de garantias. Se a FEBRABAN tem dimensionado, o que isso pode representar no que diz respeito ao setor de crédito? E, além disso, para o âmbito de desenvolvimento social, quanto a aprovação e implementação do marco legal de garantias pode ser positivo para o país? Muito obrigado, Carlos, pela sua intervenção. Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar aqui um dileto amigo, Henrique Meirelles, quem tive a grata satisfação de ser seu chefe de gabinete quando ele foi presidente do Banco Central. A sua pergunta, ela me remete a uma colocação importante, que é o quanto o crédito pode ter o seu custo barateado em razão de uma efetividade das garantias. Eu vejo aqui o ministro de Minas e Energia, Andolfo, que está aqui, e que teve um papel fundamental quando ele foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, ele que trabalhou, inclusive, na confecção da estrutura desse projeto de lei, e eu tenho uma perspectiva muito positiva. Se o Brasil puder contar com o marco legal de garantias, que dê efetividade à recuperação de crédito, a gente tem um potencial muito grande para a redução do custo de emprestar. No Brasil, em qualquer lugar do mundo, emprestar dinheiro custa dinheiro. No Brasil, custa muito dinheiro emprestar, porque nós temos algumas distorções que fazem com que os juros acabem tendo de fazer frente à inadimplência. Para que tenhamos uma ideia de alguns dados aqui, a cada R$100 de spread bancários que todos nós pagamos, R$40 tem a ver com o custo da inadimplência. Então, isso mostra a dimensão da importância de nós termos um marco regulatório que permita a efetividade de garantias. Outro dado importante, aqui no Reino Unido, a cada $1 que os bancos recebem em garantia, há uma recuperação de 80 centavos de dólar. No Brasil, 15 centavos. Então, isso também mostra o quanto que a falta de um marco de garantias gera custos. O presidente do Senado está aqui, Rodrigo Pacheco, esse projeto está no Senado Federal, já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Eu tive a oportunidade de já conversar com o presidente Pacheco em algumas oportunidades, sentir dele que há também uma determinação para colocar esse projeto em votação. O Brasil, o senador Pacheco, o senador Alcolumbre, que aqui também se encontra, a senadora Daniela Ribeiro também, terá uma oportunidade muito importante se tivermos esse marco legal, que não é uma reivindicação de bancos,
Aqui não é uma reivindicação da Federação de Bancos que pede algum benefício, algum privilégio. Os bancos têm um papel de conceder crédito. O que nós queremos é democratizar o acesso ao crédito. O que nós queremos é permitir que um número maior de pessoas e de empresas possam ter também crédito concedido, obtido e tomado em condições mais favorecidas. Os bancos não têm interesse em que o crédito fique caro. Ao contrário, o que nós ganhamos é exatamente na escalabilidade na concessão desse crédito e não no racionamento do crédito. Portanto, eu tenho como uma possibilidade concreta de que, uma vez aprovado o marco de garantias, nós vamos ter um custo menor. O outro dado que temos, e para finalizar, é em relação, por exemplo, a veículos. Para que no Brasil nós possamos, bancos, recuperar os veículos que são dados em garantia, nós precisamos ingressar com uma ação judicial. Nós temos vários países em que essa busca se dá pela via extrajudicial. Então, isso mostra o quanto que a gente tem o potencial e o projeto prevê essa possibilidade. Quanto mais crédito de forma efetiva os bancos puderem recuperar, quanto mais efetiva for a garantia, significa dizer que menor será o risco de crédito, menor será o custo de crédito e, com menor risco, menor custo, crédito mais barato. Michael, temos uma pergunta aqui do Rodrigo Vilaça. Na sequência, eu passo, se você tiver as suas perguntas. E, pessoal, se tiverem, por favor, levantem ou podem levantar a mão, que a equipe leva o microfone até vocês. Rodrigo. Bom dia, João. Obrigado. A pergunta vai direcionada ao doutor Isaac, analista econômico, e, em especial, ao senador Cláudio Castro, extensivos ao Helder e ao Casagrande. Minha preocupação é com o Rio, ministra Isabela Teixeira, amiga de longa data. Os rios, a água e o saneamento, que um leva ao outro. Como os agentes públicos, a FEBRABAN atua para esse possível pacote, ou se existe nesse pacote de recursos financeiros, a ajuda para as empresas privadas que precisam fazer e tratar de programas de revitalização de áreas degradadas ou junto ao meio ambiente, que possam nos ajudar, não só o poder público, mas a iniciativa privada. Eu tenho uma menção ao governador Caiado, do programa dele, governador Helder, creio que o rio Araguaia também chega ao seu estado. E tem um projeto Juntos pela Araguaia, que é dessa revitalização através de reflorestamento, que ajuda na recuperação dessa área, desse cerrado maravilhoso, que tanto ajuda no nosso agronegócio. Eu vejo também o Rio Doce, governador Casagrande. Vejo o que o governador Cláudio colocou no vídeo também, a recuperação do rio, e o que ele fez expressivamente, governador, no saneamento. Essa empolgação de resultado que a SEDAI trouxe para a população carioca, para a população fluminense, mas que vai ser extensivo em muitos outros estados, e o Rio vai servir de exemplo. Quais são os próximos passos? De que forma o senhor vê as ações desse seu movimento? E gostaria de entender também o Pacto RJ, é ali que o senhor demonstra toda a aplicação desses recursos. Não é? Então, dentro dessa linha fica a pergunta: quais são os próximos passos para a SEDAI e de que forma os nossos bancos nos ajudam nas questões ambientais? Johnny, não poderia deixar de mencionar seu pai. Nós temos que lembrar o que a ministra Isabela citou: olhar o horizonte, olhar o futuro. Os três governadores aqui, os dois agentes econômicos, Roberto e Isaac, demonstram olhar para frente. E o governador João Dória revitalizou o Rio Pinheiros, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Que eu sou usuário, com essa visão, governador, que o senhor tem é que faz a diferença para muitos de nós, usuários desse sistema. Obrigado, Rodrigo. O senhor realizou isso no Museu do Ipiranga e os paulistas estão vendo, eu sou usuário da ciclovia, que é conviver como Londres tem, como Paris tem, outras cidades. Então, parabéns ao senhor pelo que tem feito. Obrigado. Obrigado pela menção. Na questão, na verdade, o nosso carinho com os nossos rios começou antes. Assim que eu entrei no governo, tinha uma questão muito latente das chuvas, que o Rio de Janeiro sempre passa isso.
Lá no Rio de Janeiro a gente tem uma brincadeira, que a gente fala que sempre vai ter carnaval, sempre vai ter Réveillon, o Flamengo vai ser sempre campeão e vai ter sempre chuva. Há controvérsias, vereador. E aí, com essa questão da chuva, nós tínhamos um grande programa chamado Limpa Rios, onde nós começamos a desassorear os rios para que as chuvas impactassem menos a vida das pessoas. E esse programa já limpou mais de 400 rios em 60 cidades, um investimento de quase 300 milhões de reais que o governo do Estado fez, além do programa Florestas do Amanhã, que é o maior programa de replantio de Mata Atlântica da América Latina, que também nós estamos fazendo lá no Rio. Os próximos passos da SEDAI, sinceramente, o primeiro grande passo é fazer com que a concessão dê certo. Por isso, o fortalecimento da agência é fundamental. Nós estamos fazendo concurso agora para a agência, para que ela possa ter também como cobrar. A cobrança honesta, justa, no tom certo, ela ajuda, ela é o que faz a concessão funcionar. Também, se você deixa solto, a concessionária não faz. Nós tivemos a sorte ou a bênção de ter 3 grandes concessionárias para os 4 blocos, que estão realmente dando conta do recado e que a relação do Estado com elas está excelente. Agora, pensar naquelas cidades que não entraram na concessão, elas também merecem, e o Estado também é obrigado a fazer a questão do saneamento lá, nós já estamos vendo. E o Pacto Federativo, e o Pacto RJ, para quem não sabe, estou com o Pacto Federativo na cabeça, viu, Pacheco? O Pacto RJ foi um compromisso que eu fiz que nenhum real da SEDAI, da outorga, seria gasto em custeio, mas que um bem desse, um ativo desse do Estado, teria que ser revertido em mais benefícios para a comunidade, para a população. Então, é um programa de investimento maior da história do Rio de Janeiro, são 17 bilhões de reais em 3 anos. É uma grande ajuda da Firjan, que o Eduardo Eugênio, muito espertamente, assim que eu concedi a SEDAI, me entregou um pacote de investimentos. E eu agradeço a Firjan, que graças à luz da Firjan e com parceria com as prefeituras, eu ouvi os 92 prefeitos e fizemos um programa onde a gente atende os prefeitos e a indústria e a cadeia produtiva. Esse programa chama-se Pacto RJ. Nós recebemos uma grande menção agora, super elogiosa, do Tribunal de Contas da União, deputado Marco Pereira, como a plataforma mais transparente de investimento do Brasil. Então, quem quiser conhecer a nossa plataforma, pactorj.com.br, muito bem tocada pelo nosso secretário da Casa Civil, Nicola Michoni. Quero só fazer também um comentário com relação a esse tema, pela importância que é o tema do saneamento. Primeiro, a necessidade da gente avançar na parceria com o setor privado. E a lei de saneamento foi fundamental, mas antes mesmo da lei de saneamento, você já tinha possibilidades. Nós, no Espírito Santo mesmo, fizemos o primeiro contrato de PPP em 2013, 2012, 2013, na maior cidade do estado, que é a cidade da Serra, e hoje já estamos com toda a rede de esgoto, de saneamento disponível para a população e num processo agora, né, de ligação. Então, já fizemos. Fizemos também com Vila Velha, que é a segunda cidade maior do estado, fizemos com Cariacica, que é a terceira cidade maior do estado. Então, avançar na parceria com o setor privado é fundamental. Para isso, tem que ter uma agência reguladora que tenha autonomia para poder definir e estabelecer tarifas que dê retorno a esses investimentos. Então, segundo, aplicar a lei nova de saneamento, porque o maior problema que o Brasil enfrenta são nos serviços autônomos de água e esgoto dos municípios. Então, tem que aplicar a lei é fundamental. Regionalizar os estados, porque a lei estabelece a regionalização. Nós lá já aprovamos a nossa regionalização, como estado é um estado com 78 municípios, aprovamos uma região única e criar a autarquia que vai fazer
o processo de concessão desses municípios que precisarão de investimento do setor privado. Então, organizar para que os municípios tenham a capacidade de avançar nessa área com investimentos próprios, que não é possível, né, os municípios realizar, boa parte não consegue, e fazer, então, o processo de transferência ao setor privado para que haja esses investimentos. O terceiro é ter empresas estaduais competentes, né, que possa fazer investimentos. Nós faremos até 2027, da empresa nossa de saneamento, 4 bilhões de reais de investimento em saneamento, né, com recursos captados pela empresa, com recursos da administração pública captados pela empresa, para que a gente possa fazer isso. Então, esses 3 pilares são fundamentais para que a gente possa chegar a 2033 atendendo à universalização. É um desafio que nós temos, mas, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade, né, para a gente poder gerar emprego, gerar renda e melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Então, a gente avançou pouco nessa área até agora, né, como Brasil, como país, mas temos uma grande chance agora, nesses próximos 10 anos, de fato, mudar de patamar na prestação de serviço para o nosso país. Apenas reforçando com relação à agenda do saneamento, dizer que no estado do Pará não é diferente. Nós temos o desafio de ampliar a cobertura de saneamento no estado, tanto de tratamento de esgoto quanto de abastecimento de água. Neste momento, o estado regionalizou em 2 blocos o seu território e contratualizou no ano passado com o BNDES, que está estruturando o processo de concessão que deve ir a leilão no primeiro trimestre de 2024. Neste momento, o BNDES já classificou 3 interessados, depois de um importante processo de seleção para a construção da PMI, e o modelo escolhido pelo Estado do Pará se assemelha ao modelo aplicado no Rio de Janeiro e também em Alagoas, em que a companhia estadual haverá de estar responsável pela produção de água, enquanto que a iniciativa privada ficará responsável pelo processo de universalização. Esta é uma escolha que está estabelecida, compreendemos, inclusive, que dentro da lógica ambiental, um Estado que se propõe a ser um Estado sustentável deve cuidar das florestas, mas também deve cuidar das águas, dos rios e, acima de tudo, compreendendo de que saneamento é saúde e qualidade de vida. Muito obrigado. Só para registrar a pergunta e agradecer que o Rodrigo nos fez sobre a atuação do setor bancário na agenda ESG, a gente tem o conforto e a tranquilidade, Rodrigo, de seguir toda a regulação do Banco Central. Desde 2014 nós temos marcos regulatórios na área de política socioambiental. Na gestão do presidente Roberto Campos Neto, em 2020, ele criou mais uma das frentes da agenda, a hashtag do Banco Central, a agenda da sustentabilidade. Houve uma reformulação dessa regulação. A FEBRABAN foi uma das entidades pioneiras em ter autorregulação nessa área, e nós temos toda uma taxonomia e acompanhamento daquilo que nós chamamos de finanças verdes. Os bancos estão bastante atentos a isso, para que tenhamos um dado, apenas um, e ficarmos com esse registro. Do total da carteira de crédito destinada às pessoas jurídicas, algo em torno de 2 trilhões de reais, 22% desse crédito é destinado exatamente para empreendimentos na área sustentável. Acho que isso é um dado que revela a importância que o setor bancário dá na agenda ESG.